Prepare o seu coração. Uma palavra de fé, paz, edificação e aconselhamento. Gabinete Pastoral com o pastor Raul Cavalcante Batista. Gabinete Pastoral, agora na Cidade Esperança. Eu quero convidá-los para a leitura de um versículo da Bíblia que está em Atos capítulo 2, versículos 42, que diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Meus queridos irmãos, queridos amigos, hoje é dia 31 de outubro de 2023. É considerado por nós, os evangélicos do mundo inteiro, pelo menos do Brasil e do mundo inteiro, como o dia da reforma. O dia quando nós somos chamados à reflexão daquela proposta que Lutero fez quando colocou as 95 teses em frente à igreja para chamar a atenção de todos os fiéis daquela igreja para haver uma reforma dentro do cristianismo visando a sua melhoria. Embora não foi entendido, mas daí surgiu o movimento protestante, e foi baseado em 5 tópicos que ainda hoje preservamos, que foi chamada as 5 solas, sendo que a primeira é somente a fé, depois somente as Escrituras, somente Cristo, somente pela graça e somente a Deus glória. É a base da reforma que nós hoje ainda preservamos, e toda a igreja tem que refletir sobre isso para não sair desses trilhos que nos fora colocado para caminharmos vitoriosos nesta vida até chegar no céu. Porque você vê que no texto bíblico o apóstolo Paulo já apresentava em Atos 2:42 e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse doutrinamento da igreja, ela se baseia nesses 5 solos. Primeiro, somente pela fé, aonde nós somos chamados, como diz lá em Romanos 1:17, que o justo vive pela fé. Então, tudo nosso pela fé. E a própria Bíblia diz que aquilo que se faz sem fé já é pecado. Então, nós somos chamados a viver pela fé. E tendo como a base central a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, que é a nossa base fundamental da nossa fé. E Jesus diz em João 7:37, que aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva. Então nós temos tudo pela fé, mas baseado no fundamento, na rocha, que é a palavra do Senhor. E a visão nossa é Cristo, o único intermediário entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5, é Jesus Cristo, o homem. Somente Ele. Até em Atos 4:12 diz assim: não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus Cristo. Então, tudo nosso é pela fé, baseado na Escritura e com o foco em Cristo. Ele sendo a pedra fundamental dessa grande construção chamada igreja e também a rocha base da nossa fé, que nós olhamos para Ele. Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus. Então nós olhamos para Ele até quando vamos orar no nome dEle, vamos pregar no nome dEle, trabalhamos no nome dEle, tudo que fazemos é no nome dEle para a glória de Deus Pai. Também nós entendemos que tudo que alcançamos nesta vida é pela graça de Deus. Não é pelos méritos próprios. Não é porque eu faço alguma coisa boa que eu vou merecer algo. Tudo é pela graça de Deus. A graça de Deus nos alcançou. Como diz Tito 2:11, porquanto a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Essa salvação que é dada para nós pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é pela graça mediante a fé. Então,
O que nós temos, o que nós somos, o que seremos, tudo é pela graça de Deus. Foi a graça de Deus que nos alcançou. Porque às vezes tem uma tendência de nós acharmos que alcançamos alguma coisa por um mérito nosso. Aí eu estou orando muito, porque eu faço tudo certo, porque eu tenho comportamento esse ou aquele, eu acho que mereço. Não é que nós merecemos nada. É pela graça de Deus, mediante a fé, baseada na palavra e por meio de Cristo. Por isso, o que nos resta em tudo isso? Todas as conquistas, todas as vitórias, todas as pregações, todas as coisas da vida, nós só damos glória a Deus. Tudo transferimos para Ele. Porque Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, até quando vamos comer, beber ou qualquer outra coisa que se faça, faça-se para a glória de Deus. A gente tem que ter a vida com esse objetivo. Eu faço tudo em nome do Senhor, eu sei que tudo é pela graça, mas eu direciono todas as coisas para Deus, para a glória de Deus. Porque o próprio Jesus, ele nos ensina, lá em João 14, 13, assim, tudo que pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha, tudo é para a glória de Deus. Então, nós podemos fazer uma leitura em nossa vida e colocá-las nos trilhos, o fundamento da fé, a doutrina que foi ensinada pelos apóstolos, para que a gente possa colocar em prática e saber assim, nesta vida, eu não trouxe nada, não vou levar nada. E tudo que eu tenho, João 3,27, foi vinda de Deus. Então tem que ser tudo para a glória dele. E o que eu faço nesta vida não é por merecimento próprio, mas é pela graça do Senhor. E eu faço no nome de Jesus, porque a palavra de Deus me dá esse respaldo e por isso eu creio. Portanto, que nessa oportunidade, cada irmão espalhado pelo Brasil e o mundo reflita que tudo é somente pela fé, somente as Escrituras, somente Cristo, somente pela graça e só para a glória de Deus. Que Deus ajude-nos a refletir e que a gente possa viver dentro dessa doutrina para cumprir os propósitos de Deus, refletir na terra a glória de Deus e viver bem até chegar no céu. Que Deus os abençoe, que a paz do Senhor esteja com os irmãos. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos nessa oportunidade pela reforma que aconteceu aí há mais de 500 anos e que trouxe esse despertar da fé do povo, da humanidade, para olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, e perceber que tudo é dele, por ele e para ele. E também despertar o povo para estudar a Bíblia, tendo como a base fundamental da sua fé a palavra do Senhor, que tudo é pela fé, e tudo é pela graça de Deus, e só a ti pertence a honra e a glória. E que nós possamos viver isso na plenitude do teu Espírito, em pleno século XXI, para refletir em nossas vidas e nas nossas igrejas a tua glória. Assim nós oramos e abençoamos a todos em nome de Jesus. Amém. Gabinete Pastoral, com o pastor Raul Cavalcante Batista. Amanhã retornaremos neste mesmo horário. Fique na paz do Senhor Jesus.